Capítulo 1 de Gênesis. Hoje nós vamos estudar sobre a doutrina da criação, dando seguimento ao que nós temos estudado. Gênesis 1, verso 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Isso não quer dizer que Deus se cansou, né? Nós falamos isso a semana passada. Mas ele declarou terminada
a sua obra dos 6 dias e, além de declarar terminada a obra dos 6 dias, o Senhor abençoa o 7º dia como um dia em que ele toma para gozar aquilo que ele fez. Ou seja, toda a criação agora que ele faz, ele toma alento nela. Ele cria tudo em 6 dias. Os teólogos vão discutir se esses 6 dias são literais ou não. Os reformadores acreditam que são dias literais. Por isso que ele fala o 7º dia. E depois que ele cria todas as coisas nos 6 dias, no 7º dia o Senhor agora contempla tudo o que ele faz e ele começa agora a se relacionar com a sua criação. E a coroa da sua criação é o homem, da qual ele vai ter uma relação íntima com esse homem, do qual ele vai se revelar a esse homem, e esse homem vai ter o privilégio de gozar da presença desse Deus. Antes da queda, vocês vão ver que Gênesis vai dizer que o Senhor ele aparecia para Adão na viração do dia, para Adão e Eva. Todos os dias o Senhor estava lá tendo uma comunhão perfeita, plena com aquele casal. Mas nós vamos falar um pouco da criação de modo muito mais abrangente. Eu não vou me deter tanto no Gênesis, mas eu vou me deter na Bíblia como um todo, porque nós falamos aqui para vocês sobre a doutrina dos decretos de Deus. E eu não sei se vocês lembram sobre a doutrina dos decretos. O que é a doutrina dos decretos? O que são os decretos de Deus? Eu expliquei para vocês que Deus, quando ele começou a realizar o seu plano, desde a criação, isso não quer dizer que ele foi fazendo as coisas aleatoriamente. Deus não foi, eu vou criar aqui o homem, vou ver se dá certo, vou criar, eu vi que o homem está só, então da sua costela eu vou fazer a mulher, porque eu não sabia que ia ser tão ruim para ele ficar sozinho simplesmente nessa terra, nesse mundo com os animais. Não foi assim que as coisas funcionaram. O homem pecou, e agora o que é que eu vou fazer? Vou ter que resgatar esse homem. As coisas de Deus não funcionam dessa forma. Muito pelo contrário, não precisa você abrir. Mas em Efésios capítulo 1, que diz que antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha um propósito estabelecido, que envolve o quê? O começo e o fim. Como nós vemos a história? Nós vemos a história de modo... A Bíblia, ela apresenta a história desde a criação até a consumação de modo linear. Tá? Os judeus, eles veem a história de forma linear, não cíclica. Os gregos é quem vem dessa forma. Os judeus, eles, por causa da palavra de Deus, que nos revela que ele tem um propósito em todas as coisas, e que o fato dele começar a criar, a obra da criação, todo o universo, todas as coisas, a queda do homem, o sacrifício de Jesus Cristo para salvar o homem perdido, tudo isso, irmãos, já estava planejado e estabelecido em um só ato, que nós chamamos o decreto de Deus. Estão me entendendo? Então, quando Deus começou a fazer as coisas, a realizar as suas coisas, ele já tinha tudo planejado. Tudo que ele fez ou começou a fazer, já está feito e está fazendo, né? Não criação, mas ele está dando continuidade à realização do seu plano, agora da redenção, ou da recriação, podemos dizer assim, o Senhor, ele começou a fazer aquilo que ele já tinha planejado. Então, por exemplo, a decisão de você vir à existência é algo bem simples, mas a sua própria vida, a minha própria vida, você acha que você veio à existência de forma aleatória? Você acha que daqueles milhões de espermatozoides para penetrar o óvulo, ou fecundar, deixa eu usar uma palavra mais técnica, né? O fecundar o óvulo, e desse óvulo, com esse espermatozoide, gerar um embrião, gerar um ser vivo, e você nascer no tempo certo, vindo daquelas pessoas que são seus pais, nascer naquele exato momento, você acha que isso foi por acaso? Você acha que isso foi algo aleatório? Abra sua Bíblia aí no Salmo 139, por favor. Eu não vou fugir do meu tema, tá? Mas é porque dizer bem-vindos a todas as pessoas e as pessoas que nos visitam.
Para quem não pegou os estudos passados, eu sempre dou uma pinceladazinha para a pessoa não ficar um pouco perdida. Salmo 139. Tem até uma música bem famosa desse salmo, né? Eu sei que tu me sondas, né? Mas a gente esquece de algumas coisas que são interessantes. Olha o versículo 13 até o verso 16. Verso 13 ao 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, ainda não existia nada, nem sequer você mesmo, nem seus dias, mas já estavam todos determinados por Deus. Deus já tinha tudo planejado. E o que acontece em nossas vidas, ou o que acontece no mundo, é plano de Deus, é realização do plano de Deus. Não fique pensando que Satanás, ele é capaz de destruir, ou de prejudicar, ou de modificar os planos de Deus, porque isso não é bíblico. Os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. O que ele determinou e planejou no seu decreto, ou seja, porque Deus não precisa ficar pensando, como nós. O conhecimento de Deus, eu já expliquei a vocês, ele não é acumulativo. O conhecimento de Deus é um só, pleno, perfeito, em um dado momento só. Deus conhece tudo e todas as coisas num ato só. Para Deus não há passado nem futuro, tudo para Ele é um presente contínuo. Não há nenhuma surpresa para Ele. É claro que Ele realiza as coisas no tempo que Ele criou, na sua relação com sua criação. Estão entendendo? Então, por exemplo, a irmã Valdelice, vamos usar o exemplo. Então, se a irmã Valdelice adoece, um exemplo, e ela começa a orar a Deus e pedir ao Senhor para Deus lhe curar, a ação de Deus na vida dela será no tempo que Ele se limita a tratar por causa dela. Ela é limitada ao tempo. Então a relação dele com ela, comigo, com você, com a sua criação, ele leva em consideração o próprio tempo que ele estabeleceu. Mas para o conhecimento dele, para ele, não há amanhã, não há ontem. Ele conhece tudo ao mesmo tempo. Tudo que foi criado em toda a sua inteireza e todas as possibilidades que poderiam existir. Então você acha que quando Deus começou a criar o universo, começou a criar a terra, começou a criar o homem, ele foi fazendo as coisas assim? Ou ele já tinha todo um plano estabelecido? Com certeza já tinha um plano. E a obra da criação é o primeiro estágio, ou é o início da realização desses decretos. Dá para entender isso que eu estou explicando, não dá, irmãos? Por favor, não fiquem com dúvida, tá? Se eu usar qualquer palavra que você não compreenda, pode perguntar, levantar a mão, não tenha vergonha. Então, Deus começa agora a realizar aquilo que Ele já planejou. E Ele começa justamente, veja o que diz, volte lá para Gênesis capítulo 1, verso 1. Só o verso 1. Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Claro que quem recebeu essa revelação aqui foi Moisés. Ninguém estava lá para saber que no princípio Deus criou os céus e a terra, a não ser que o próprio Deus revelasse, a não ser que o próprio Deus dissesse. E Ele vai dizer isso. Em vários momentos da sua revelação durante a história, Deus vai falar que Ele foi quem fez todas as coisas.
Em Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz que nós cremos que todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Daquilo que nem sequer, do invisível, veio a existir as coisas visíveis. E isso nós entendemos e aceitamos pela fé. É pela fé, irmãos, porque cremos na palavra, cremos na revelação de Deus. E eu vou dizer uma coisa: aqueles que não creem na criação, mas que creem num processo evolutivo, ou num Big Bang, numa grande explosão, eles têm que ter mais fé do que a gente. Porque tudo que eles têm em mãos são apenas teorias. E uma teoria não é uma verdade. Uma teoria é uma teoria. Não quer dizer que ela está certa. Eles têm uma teoria, ou várias teorias. Na verdade, existem várias teorias. Existem vários cientistas que defendem a criação, que dizem que não há como o homem fugir da criação, de que o homem foi criado, de que existe um ser superior que criou todas as coisas. Mas nós vamos para a ciência? Não. Nós cremos na revelação de Deus, na palavra de Deus. A nossa base, a base da nossa fé são as Escrituras Sagradas. Nós não precisamos de uma comprovação científica para aquilo que já é muito claro. O texto de Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja aí na sua folha o primeiro parágrafo, só para a gente dar uma introdução à doutrina da criação. Se você não quiser ler, você pode escutar. Tem aí: estudar acerca dos decretos de Deus. Eu já falei o que é o decreto, é o plano dele antes de todas as coisas. Nos conduz naturalmente ao estudo de suas execuções que se iniciam com a obra da criação. Ou seja, estudar os decretos vai nos levar a estudar a realização deles. E a primeira coisa que vai ser realizada depois do decreto é o quê? É a criação. Tá bom? Então vamos lá. A criação dá origem a toda a revelação divina, sendo também a base de toda a vida ética e religiosa. A maneira como esta doutrina é apresentada na Bíblia, na Escritura, nos mostra que o objetivo principal de sua exposição é uma revelação da relação do homem com Deus. Na Bíblia encontramos de forma clara, explícita, um grande número de textos que atribuem a Deus a criação do mundo, expondo inclusive vários de seus atributos, como seu poder, sua soberania, sua sabedoria, seu conhecimento e outros atributos que ele tem. Eu gostaria que você abrisse só em mais em um texto. Vamos abrir em Isaías 40. Isaías 40, verso 12. Vai falar sobre a majestade do Senhor. Olha o que essa palavra diz. Que ele, Deus, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. É uma linguagem poética. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana ou os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Então, esse texto vai falar sobre a majestade de Deus em toda a obra da criação e sobre a sua sabedoria. Vá para o verso 26, nesse mesmo capítulo, verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Veja o verso 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Olha aí o sétimo dia, Ele não estava cansado.
O descanso ali é o fato dele gozar daquele dia, se realizar na obra que ele fez. Então veja, verso 28 diz: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Esse é o nosso Deus, irmãos, poderoso, plenamente sábio, conhecedor de todas as coisas e que criou tudo isso. Então, quando eu olho para a criação, Paulo vai dizer, olha, quando o homem olha para a criação, ele consegue ver a glória de Deus. A glória de Deus, ela é vista em toda a sua obra. Para onde você olhar, para os céus, para as árvores, para o mar, para os rios, para o próprio homem, para os animais, para onde você olhar, você vai ver a glória de Deus, a glória da sua criação. Agora, qual é o problema? Porque o homem, ele não é fiel a Deus simplesmente com a criação. Porque Jesus Cristo teve que morrer por nós na cruz. Porque não é suficiente o homem simplesmente, através da obra da criação, ele adorar a Deus. Por causa do pecado. O pecado corrompe a nossa natureza de tal maneira que quando você olha para a criação, em vez de você adorar o Criador, você adora a criatura. O pecado nos leva... Veja, o pecado vai nos levar diretamente, ao olhar para a obra da criação, à idolatria. Veja os índios. Veja as tribos africanas. Nenhum deles vão conseguir adorar, conforme a palavra de Deus, o Criador, da maneira que o Criador quer. A não ser que ele se revele e diga como quer e venha tratar com o nosso pecado através de Cristo. Porque senão as pessoas vão adorar as árvores, vão adorar toda a natureza, vão adorar os céus, porque não conseguem compreender, porque o pecado ele corrompe não somente o intelecto, o conhecimento, mas ele corrompe também a nossa vontade. O pecado ele corrompe todas as áreas da nossa vida, seus pensamentos, os meus pensamentos, a minha vontade, os meus desejos. Tudo, o pecado ele envolve todas as áreas de nossa vida. Não ache que há alguma área na sua vida que não seja corrompida pelo pecado. Por isso que os reformadores eles dizem que há uma depravação total. O pecado ele nos depravou totalmente. Não quer dizer que ele chegou ao máximo da maldade em nós. Não quer dizer isso. Quer dizer que todas as áreas nossas estão corrompidas. O homem, ele não é mau totalmente como ele deve ser. De vez em quando acontece algumas coisas aí absurdas, né? Que você diz, como é que um homem é capaz de fazer uma maldade dessa? Deus, ele freia essa maldade que nós somos capazes de chegar. Ele ainda freia pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade. É o que nós chamamos de graça comum. Ele freia e também pela sua igreja que está no mundo, na qual o Espírito dele habita, no qual ele tem uma relação pactual, uma aliança, no qual o Espírito Santo habita. Então o homem ele é pecador, mas ele não chega a ser mau como ele poderia ser. A depravação total diz que todas as áreas de sua vida estão corrompidas pelo pecado. Mas veja, isso aconteceu com a criação? Não, isso aconteceu na criação. Quando Deus criou todas as coisas, diz, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, viu Deus que tudo era o quê? Era bom. E a primeira coisa que ele faz é dar uma ordem ao homem. Qual foi a primeira ordem que ele deu ao homem? Primeiro ele disse que o homem foi feito, o único ser vivo que é feito, imagem e semelhança de Deus é quem? O homem, correto. E qual foi a primeira ordem que ele deu ao homem que representa essa imagem e semelhança? Isso, essa foi a primeira em relação ao mandato espiritual. Mas quando ele disse que fez o homem imagem e semelhança, fez macho e fêmea, homem e mulher, ele deu uma ordem: crescei, multiplicai e sujeitai o quê? A terra. Esse é o primeiro mandato. O primeiro mandato do homem é o mandato que nós chamamos de mandato cultural. Deus, a ideia de você ser imagem e semelhança é a ideia de domínio, é a ideia de autoridade. Você vai ter autoridade, ou seja, você vai ser meu corregente. Você vai ser um gerente dessa obra. Você vai ser a pessoa mais importante da criação para cuidar daquilo que eu fiz.
Tanto que ele coloca o homem do jardim e diz para o homem cultivar e guardar o jardim. Você vai para o jardim, veja que trabalho não é pecado. O homem já trabalhava antes mesmo do pecado. Agora o pecado, ele faz o homem se tornar escravo do trabalho e falhar justamente na guarda do dia do Senhor. Por isso que Deus também estabelece a questão do tempo, como eu já tratei isso com vocês. Mas, entenda bem, o mandato de sujeitar as coisas, de dominar os animais, de preservar a terra, de cuidar da terra que o Senhor fez, é o mandato cultural do homem. Tem outro mandato. Qual é o mandato? O social. Qual é o mandato social? Quando Deus fez a mulher, o que foi que ele disse ao homem? Deixa teu pai e tua mãe, une-se à tua mulher, e serão o quê? Uma só carne. Crescei e multiplicai-vos também. Há uma responsabilidade familiar para aqueles que são chamados para o casamento. E o mandato espiritual, qual é o mandato espiritual? De todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente o quê? Aí está a relação do homem com Deus, no sentido espiritual, vamos dizer assim. Essa aliança foi estabelecida com o homem, é chamada de aliança das obras. Por que a aliança das obras? Porque a vida do homem dependia da sua obediência a essa ordem. E aí o homem cai, peca contra Deus, e aí o pecado ele trouxe uma série de maldições, uma série de problemas, todos os males da vida, e a morte, como consequência maior, veio por causa do pecado. O salário do pecado é a morte em todos os seus aspectos. Estão me entendendo? Então, Deus cria todas as coisas, mas Ele cria todas as coisas de modo perfeito. O homem não foi criado em pecado, mas ele foi criado em retidão, em santidade. É importante que vocês lembrem disso. Mas dentro do decreto dele estava a permissão para o homem o quê? Pecar. Para o homem cair. Então não fique pensando que o homem caiu e pecou e frustrou os planos de Deus. Ou porque Satanás tentou esse homem e esse homem pecou e os planos de Deus foram frustrados. Não. Havia também um decreto permissivo. O homem só pecou porque Deus permitiu. E foi aí que ele caiu, e foi aí que ele falhou, e foi aí que ele recebeu como consequência a morte. Mas vamos lá. Primeiro ponto, definição. Nós vamos estudar só a primeira parte hoje desse estudo. Gente, está passando a oferta, mas ninguém é obrigado a ofertar não, tá? Ela está passando, quem quiser ofertar, fica à vontade. A gente faz assim para não atrapalhar a aula, tá bom? Diferente do culto à noite que a gente coloca o gasofilaço. Para quem está nos visitando, só entender. Aí ela vai passando, e ela é pequenininha, ninguém vê direito, né? Tô brincando. Ficar quieto aqui, né, irmãos? Vamos voltar para o estudo, né? É uma bênção, isso é uma colaboradora, isso é uma bênção, viu? Desde a fundação da igreja, nossa irmã Fal está conosco trabalhando e se envolvendo. E eu tenho essa liberdade com ela, tá, gente? Mas vamos lá. Definição, diz aí. Da perspectiva bíblica, a palavra criação tem dois sentidos. Veja bem, primeiro, relacionado à criação primária ou imediata. Isso é importante você saber. Eu vou explicar isso. Eita, pastor, que viagem é essa? Onde Deus cria do nada. Deus cria do nada. Uma definição que transmite esse sentido é o ato livre de Deus, pelo qual Ele, segundo a sua vontade soberana e para a sua própria glória, produziu no princípio todo o universo, visível e invisível, sem uso de material preexistente, e assim lhe deu uma existência distinta da sua própria e ainda assim, a sua própria glória, né? E ainda assim dele dependente. É existente, distinto da sua própria, ainda assim dependente. Ou seja, o mundo que ele criou é distinto dele, mas ao mesmo tempo dependente dele. Eu vou dizer por que isso, lá na frente a gente vai explicar isso melhor. Isso foi Berkhoff que definiu. Segundo, relativo ao uso que Deus faz de materiais preexistentes, como na criação dos vegetais, dos animais e do próprio homem, ou quando por meio de pessoas e eventos realiza sua vontade, assim Deus está criando situações que culminam com a execução do seu propósito. Agora vamos falar de maneira bem simples, né? Está aí o texto, ele tem que ser escrito,
mas de modo bem simples. Lá em Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há alguns estudiosos que querem dizer o seguinte, que esse fato de dizer no princípio é porque já existia alguma coisa. Alguns estudiosos vão dizer isso, não é isso que a Bíblia diz. Mas alguns vão dizer, não, já existia a matéria, Deus apenas vai dar o quê? Forma à matéria. Aí vão usar até aquele texto, e a terra estava sem forma e vazia. Então vão dizer que a matéria, ela já era pré-existente ou eterna como o próprio Deus. Isso não é verdade. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 11. Olha, todos esses textos estão aí, é para vocês estudarem em casa, tá? A gente abre só alguns aqui, porque senão não dá tempo. Hebreus 11. Alguém pode ler o versículo 3? A existir das coisas que não aparecem. Mais importante aqui ainda é a primeira parte, quando ele diz: foi formado o universo pela palavra de Deus. Haja, se faça, exista. O poder de Deus, a partir do momento que ele dá uma ordem, tudo vem a existir. Aí você diz, e antes disso? Quem existia? Somente Deus. Somente, alguns vão até dizer, somente a Santíssima Trindade, porque vai haver uma argumentação que diz, como é que Deus pode ser bom? Como Deus pode ser bom sem ter nada criado? Como é que ele vai ser bom, expressar a sua bondade sem existir uma outra coisa? Aí uma defesa disso, uma das defesas é que em Deus existem três pessoas. E essa relação de bondade, de amor, de afeto, já existia neles, em toda a eternidade. Agora deixa eu falar uma coisa. Quando você pensa na eternidade, não vamos pensar no começo. Porque entenda, o tempo, a contagem de dias, de anos, de meses, o tempo, ele começou a existir com a criação. Concordam? Deus, ele criou o tempo juntamente com todas as outras coisas. Porque o movimento dessa obra que ele criou é que produz o que nós chamamos de quê? De tempo, não é isso? A contagem dos nossos dias, ou noite e dia, ela não funciona de acordo com todo esse processo de translação, rotação e translação, não é isso? Ou translação e rotação. Todo o mover da Terra ao redor do Sol, e todo esse sistema maravilhoso, perfeito, que Deus criou, ele conduz o tempo. Ele faz com que o tempo exista. Não é isso que faz com que o tempo exista, mas a criação do tempo estabeleceu essas leis. Deus, ao criar o tempo na sua sabedoria, ele estabeleceu essas leis. E essas leis, elas nunca vão mudar. Ele criou e ninguém pode mudar o que ele criou. Às vezes ele realiza uma obra milagrosa que ultrapassa as leis que ele estabeleceu. Como, por exemplo, a lei da gravidade. Me explique como é que Jesus anda sobre as águas? Não tem condição. Qualquer pessoa que pisar na água, ele vai o quê? Vai afundar. Isso faz parte de uma lei estabelecida na criação, a lei da gravidade. Me explique como foi que Cristo, diante dos apóstolos, com o corpo glorificado, em vez dele ficar em pé no monte, ele começou a subir. Diga, minha irmã. Fica à vontade. Correto, irmã. Deus criou todas as coisas. Quando você fala como que Deus veio ao mundo, você está pensando em Cristo, né? Isso. Você quer saber como ele veio? Isso. Isso. Deixa eu ver se eu lhe entendo, tá? Deixa eu ver se eu entendo e vou tentar responder a sua pergunta. Que bom
Que bom, ótimo, fique à vontade. Você está pensando na pessoa, vamos pensar em Deus, né? Deus é uma só essência, ou seja, o que faz Deus ser Deus? Ele tem uma natureza própria, seus atributos, que ninguém pode pegar, que ninguém pode... É algo invisível. O Jesus diz que Deus é o quê? É espírito, né? Pronto. O ser de Deus, ou nesse ser de Deus, que existe santidade, poder, onipresença, onisciência, todos esses atributos, eternidade, infinidade, todos esses atributos que existem nesse ser, segundo a nossa fé, existem quantas pessoas? 3. Pois bem, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a do Espírito. O Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho é maior do que o Espírito. São 3 pessoas distintas, mas que existem, isso para a nossa mente não vai ser lógico, tá? Mas que existem uma só essência que faz Deus ser um só. Deus é um só porque existe só uma essência, só uma natureza. Mas nessa essência tem 3 pessoas distintas, de modo que o Espírito é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus. Só que na obra quando Deus planejou todas as coisas, quando eu falo Deus, eu estou falando as 3 pessoas. Quando essas pessoas planejaram todas as coisas, cada uma delas ia ter uma função específica nessa obra, principalmente em relação à salvação do pecador. Agora, é claro, todas estão ligadas em tudo que se faz. Por exemplo, a obra da criação, ela é designada mais à pessoa do Pai. Sempre vai falar, o Pai criou. Mas quando você lê João capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo. No princípio, que princípio? Princípio da criação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas por meio dele. Aí veja, lá no princípio diz também que o Espírito de Deus pairava sobre onde? Sobre as águas. Então, as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas na obra da criação. E também na obra da salvação. Aí é onde eu vou tentar responder sua pergunta. Como foi que Deus veio ao mundo? Uma dessas pessoas se fez o quê? Homem. Se fez homem. Uma dessas pessoas, isso vai estar se você abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, você pode marcar depois, verso 5, diz que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem, se tornou servo e obediente até a morte e morte de cruz. Então, uma das pessoas da Trindade vai se tornar plenamente homem, mas não vai deixar, vamos dizer assim, ele não deixa de ser Deus, ele não perde a sua divindade, mas ele se limita nesse período transitório a uma humanidade. E ele vai carregar essa humanidade por toda a eternidade. Então ele vai se tornar homem, Jesus, tanto que ele não é produto de uma relação de José com Maria. Quem é que vai gerar ele? O Espírito Santo. Então ele não nasce carregando o pecado que nós carregamos. Ele não tem pecado, ele é santo, ele não vai pecar, não vai haver possibilidade dele pecar, ele vai ser tentado de todas as formas por Satanás, não peca, não cai, obedece à lei e nos substitui. Diante de quem agora? Diante do Pai. Ele recebe a unção do Espírito como homem e morre em nosso favor diante de quem? Do Pai. Quem é que mata ele? Quem é que derrama a ira sobre ele? O Pai. Porque essa ira é para ser derramada em quem? Em mim e em você. Por quê? Por causa do pecado. O salário do pecado não é a morte. Aí o que é que o Pai faz? O Pai mata ele, porque ele nos substitui, derrama toda a sua ira que é para nós, na pessoa dele, para que por meio dele eu receba de graça a salvação. Agora veja, como ele é Deus também, ele ressuscita. E não somente por isso, mas pelo fato dele ser santo. Por ele não ter pecado e morrer em nosso favor, aí Deus, o Pai, o exalta, aí ele ressuscita, aí depois, como homem, ele vai dizer também agora, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não, como Deus ele já tinha, mas ele não se encarnou, aí agora ele está dizendo como homem.
Então ele é o Deus homem. É o que eu fico brincando com os irmãos aqui. Quando a senhora e eu chegarmos no céu, a gente vai ver quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não. A gente vai ver só ele. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Esse Deus que é Espírito se tornou visível e carne nele, em Jesus. Eu não sei se eu consegui lhe responder, viu? Mas o caminho é esse. Devagarzinho a gente vai e fique à vontade, viu? Para perguntar. Então, observe. Deus fez todas as coisas do nada, mas fez muitas coisas daquilo que já existe. É isso que eu quero que vocês entendam na criação. Deus fez tudo do nada, toda a criação, todo o universo. De repente ele haja, aí ouve, haja luz, ouve luz. Vocês estão entendendo, né? Então, do nada ele criou. Mas a partir do momento que ele cria todos os elementos que são necessários para a vida, desses elementos ele vai criar outras coisas. O homem foi feito do quê? Então, estão observando? Uma criação surge do nada, mas outra criação pode ser por meio daquilo que ele já criou. Ficou claro isso ou não? A mulher foi feita da costela do homem, né? Diga, irmão Roberto. Bem detalhadamente essa questão da imagem de Deus. Por isso que eu não estou adiantando muito aqui para vocês, mas quando chegar na doutrina do homem, ou mais adiante, a gente vai estudar essa questão da imagem de Deus no homem, tá? Mas isso que o irmão Roberto falou, no capítulo 1 você tem uma descrição geral da criação. No capítulo 2 de Gênesis você tem ela mais detalhada em relação ao homem, o fato dele estar no jardim e da mulher. Mas você vai ver que no capítulo 1 ele já diz, criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 2 é que ele vai dar detalhes da criação da mulher. Matthew Henry, né, que foi um puritano, ele disse que a mulher não foi feita a um propósito para ela ser retirada da costela, né? Ela não foi retirada da cabeça para dominar, ela não foi tirada dos pés para ser pisada, mas ela foi tirada do lado do homem, para ser sua companheira, sua auxiliadora e ser protegida por ele. Veja que coisa interessante, né? Há todo um simbolismo também em tudo que, não vou dizer há todo um simbolismo, mas algumas coisas elas expressam verdades maravilhosas para a gente crescer. Então o que eu quero que vocês entendam é que a criação é um ato livre de Deus, tá? E a criação ela se torna distinta de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem umas heresias que vão dizer assim, Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é uma flor, Deus é um animal, Deus é a natureza. Já ouviram isso? Tem até músicas, né? Deus é o sol, Deus é a lua. Não. A criação de Deus é distinta dele. Ele é Deus, é único. Não existe ninguém semelhante a ele. Agora, ele criou uma obra. Essa obra é externa a ele. E criou essa obra do nada. Agora, ao mesmo tempo, ele faz com que essa obra seja dependente dele. Paulo vai dizer que nós respiramos, nos movemos e existimos por causa de quem? Por causa de Deus. Então, todas as coisas... Por que a lua não se choca com a terra? Por que não há uma explosão, não vem um meteoro como aqueles filmes de Hollywood, né? E destrói tudo. Porque o sol, todos os dias ele aparece, né? Aparece entre aspas, né? Se estiver nublado você não vê, mas ele está lá. Se você pegar um avião e que ultrapasse as nuvens, esteja lá em cima, vai estar o sol. Mesmo que embaixo esteja caindo uma tempestade. Dependendo da altitude, vai estar lá o céu limpo, azul e o sol. Por que isso não muda? Porque Deus criou as coisas, criou as leis, e essas leis que ele estabeleceu, elas não mudam. Ele mantém tudo isso que ele fez. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Jesus, ele diz que ninguém tem o poder de acrescentar um palmo sequer à sua vida, não é verdade? Você pode acrescentar alguma coisa ao seu tempo de vida? Não, chegou a hora, vai. Mas também se não chegar a hora, morre 100 do seu lado e você não vai. Não é verdade? E você fica procurando justificativa. Mas rapaz, o que foi isso?
Porque não foi, meu amigo, a hora. Se for, vai morrer de uma topada. Se não for, vai acontecer tudo e você vai permanecer. Você só vai no dia certo que Deus estabeleceu. Nada pode mudar. Ele controla, Ele domina, Ele é Senhor. Nós não somos. Agora, a maneira como nós vamos viver, nós temos certa liberdade. Se você vai passar a sua vida se estragando, bebendo, fumando, sem dormir direito, você vai colher o que você plantou. Vai no dia certo? Vai, mas vai colher o que plantou. A sua qualidade de vida. Ah, pastor, mas fulano fumou e bebeu e morreu com 95 anos. Isso aí é uma exceção. Tem uns que fumam e bebem e morrem com 30. Um rapaz agora em Garanhuns, da nossa igreja, faleceu com 30 e poucos anos. Ou foi 40 anos. Ele passou a vida toda, desde criança, fumando. Mas se converteu, parou e tudo, mas já era tarde. O cigarro, ele... Aí tem gente que é diferente, aí é um propósito de Deus, não tem explicação. Mas o que eu quero que vocês entendam sobre a criação, para a gente não fugir, né, do nosso tema, é que a criação ela é um ato livre de Deus. E que Ele criou todas as coisas do nada, mas que algumas das coisas que estão na criação, Ele criou de algo que já existia, que Ele mesmo fez. Não é que a matéria era eterna. Antes do princípio... O princípio quer dizer que é o princípio de tudo, do tempo, de todas as obras criadas. Antes era Deus, na sua eternidade. O problema é que nós, quando vamos falar sobre a eternidade de Deus, nós pensamos numa sucessão de tempo. Não é isso? Quando se fala em eternidade, a gente pensa numa contagem de anos sem fim. Aí quando você olha para antes da criação, vamos olhar antes da criação. Isso não é possível para a nossa mente finita. Mas, por exemplo, antes da criação, antes de Deus criar o tempo, criar todas as coisas. Aí você fica pensando, houve anos e anos e anos e anos e anos sem fim que Deus vivia, Ele, a Trindade. Nós não devemos pensar assim. Se para Deus não existe um passado e um futuro, nem uma contagem de dias, então a eternidade dele é um presente contínuo. Isso é que é complexo para nós. E não uma sucessão de anos. Mas diga, minha irmã. Encher e multiplicai é uma ordem que Deus dá dentro do seu mandato para que o homem possa, não somente o homem, ele dá essa ordem ao homem e dá aos animais, né? De que isso vai se realizar. É a questão da multiplicação mesmo, do nascimento, da continuidade das espécies. Como foi que você entendeu isso? Encher e multiplicar é ter filhos, é dar continuidade, é produzir. Então, se é para o casal, ele está dizendo ao casal, olha, vocês vão deixar pai e mãe, vão se tornar uma família, vocês vão ter filhos, esses filhos vão casar, vão ter netos, essa é a minha ordem. É para que vocês continuem povoando a terra. Isso. Não, Isso não quer dizer, isso é uma ordem divina, mas isso não quer dizer, como a Igreja Católica pensa, que se você não se cuidar, um casal, não se planejar, esteja errado, porque de todo jeito a soberania de Deus vai prevalecer. Deixa eu dizer uma coisa, mesmo que você se previna, mesmo que você, eu estou falando de um casal, tá? Um casal casado, use anticoncepcional e tudo, se Deus quiser, tiver estabelecido que venha alguém, vai vir, como Ele estabeleceu. Coisas vão mudar, Ele vai mudar as decisões, Ele muda tudo e vem aquela criança. Certo. 20, 30 minutos, né? Não, é porque a revelação de Deus ela é progressiva, no início isso era necessário. No início isso era necessário. Ao pé da letra, né? Outra coisa... outra coisa que nós temos que entender é que a vida do homem antes do pecado era uma, depois do pecado era outra. Tá? E ainda assim, antes do dilúvio, segundo a palavra de Deus, os anos de vida do homem e das mulheres
era enorme. Então, com o tempo passando, evidentemente, por exemplo, uma mulher hoje, isso fica muito claro, depois dos 40 anos, se ela engravidar, ela corre o quê? Risco de vida. E a criança também. A criança também pode nascer com problemas. Isso quer dizer que a mulher não possa ter filho, ou a criança não nascer saudável? Não, pode acontecer, mas que há um risco, há. E por que vem a menopausa? Se é para encher e multiplicar, né? Então Deus também, ele estabelece um limite para todas as coisas. Quando chega a menopausa, acabou-se. A mulher, ela não vai poder mais, né? E multiplicar, literalmente em Gênesis, é ter muitos filhos mesmo, é dar continuidade. Mas por causa do quê? A terra estava o quê? Vazia. Só tinha um casal. E só tinha um par de cada animal. Mas vão tomar consciência, né? Mas a Igreja Católica, viu, gente? A Igreja Católica, ela não aceita que a mulher tome pílula, ou que ainda eles batem muito forte por causa de interpretações mais radicais em relação a isso. Agora, é um negócio meio contraditório, né? Eles fazem isso, mas ao mesmo tempo apoiam a propaganda da distribuição de camisinhas, de ter uma série de coisas assim meio contraditórias, tá bom? Mas vamos lá. A criação é um ato do Deus Trino. Eu já estou perto de encerrar. Nós vamos ficar só com a primeira parte. Ponto 2 aí. O que é que isso quer dizer? A criação é um ato do Deus Trino. É que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja aí. A Escritura nos ensina que o Trino Deus é o autor da criação. E isto distingue dos ídolos. E que embora o Pai esteja em primeiro plano, na obra da criação, na obra da criação, como 1 Coríntios 8,6, esta é também claramente reconhecida como obra do Filho e do Espírito Santo. A participação do Filho é indicada em vários textos bíblicos, como o que eu citei. Todas as coisas foram criadas por meio dele. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele. No 14 diz, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo é Cristo. E a atividade do Espírito também está aqui em Gênesis 1:2, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E outros textos que estão aí para os irmãos ler. Ou seja, a segunda e a terceira pessoa não são poderes dependentes ou meros intermediários, mas sim autores independentes juntamente com o Pai. O que é que ele está querendo dizer? Se o Pai estava criando, estava juntamente com ele o Filho e o Espírito. Se diz que o Filho está envolvido na obra da criação, ele não está sozinho. O Pai e o Espírito estão com ele. Então, as três pessoas estão juntas. Elas não se dividem. Elas têm propósito específico na obra da redenção, ou seja, o Pai prepara todas as coisas para a vinda do Filho, o Filho vem e morre, e depois o Filho sobe, é glorificado como homem agora, e o Espírito desce para realizar a obra do Filho no coração das pessoas, da igreja. Então, no plano da salvação, as três pessoas é o que nós chamamos de economia da redenção, ou a economia da trindade. É o fato de cada uma das pessoas estarem envolvidas nesse plano da redenção. Agora, em relação aos decretos, e o princípio começa com a criação de todas as coisas, Deus como um todo, ou seja, as três pessoas da trindade estão envolvidas nessa obra. Então você vê o Pai criando, o Filho também criando e o Espírito criando. Inclusive, na obra da redenção, nós vemos mais uma vez, bem parecido com a obra da criação, no batismo de Jesus. Veja, como foi que a criação foi feita? Pela palavra de quem? Pela palavra de Deus, do Pai. Haja e ouve. O Espírito dele estava lá. A palavra, ela implica na pessoa também de Jesus Cristo, envolvendo. Aí no batismo de Cristo você tem Cristo sendo batizado, o Filho. Aí você tem a palavra do Pai, este é o meu Filho. E você tem o Espírito pairando sobre quem? Sobre ele. A ideia de uma recriação. Porque qual é a cosmovisão bíblica? Qual é a visão de mundo que a Bíblia traz para a gente? Criação, queda e o que? Redenção e consumação. A criação
Deus criou todas as coisas, a queda, nós vamos estudar, o homem cai, e agora Deus começa a realizar o plano de quê? Da salvação deste homem. E será feita na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Aí o mundo não foi afetado com o pecado? Foi ou não foi? Foi. Esse mundo vai ser restaurado por causa de Cristo? Vai. Ele não vai ser destruído, mas ele vai ser restaurado. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Vamos lá para Romanos 8, para a gente voltar aqui. Só vou até o ponto 3 hoje, tá? Para a semana a gente estuda o ponto 4, 5 e o 6. É mais fácil. Romanos capítulo 8. Não está aí não, tá? Você pode anotar se você quiser. Romanos 8, veja aí o verso 18. São os 3 gemidos, né? O gemido dos filhos de Deus, o gemido da criação e o gemido do Espírito Santo. Esse texto, Paulo vai falar sobre isso. Ele diz no verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí ele vai falar, olha, a ardente expectativa, verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, que será na glória, né? A plenitude da salvação deles. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, foi Deus, por causa da queda, na esperança de que a própria criação será o que, irmãos? Redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, olha, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, que vai ser com a ressurreição de Jesus. É a redenção do nosso corpo. Estou lendo Romanos, capítulo 8, verso 23. Tá? Porque na esperança, verso 24, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Tá? Então não vou continuar até aqui. Aí você vai ver essa criação redimida lá no Apocalipse. Não precisa abrir não. Mas em Apocalipse 21 vai dizer o quê? Que o Senhor fez novos céus e nova terra. Os mansos herdarão o quê? Jesus diz lá no capítulo 5, repetindo o Salmo. Os mansos herdarão a terra. Capítulo 21, haverá novos céus e nova terra. E eu sei que isso sempre foi uma dificuldade aqui, a gente tentar explicar aos irmãos que quando eu morrer, ou você morrer, nós vamos estar com Cristo, vamos estar com Deus, onde eles estão plenamente revelados. Um lugar que é chamado de céu, ou de paraíso, ou de seio de Abraão. Mesma coisa. Mas o que é que vai estar lá? O nosso espírito, ou a nossa alma. E o nosso corpo, vai para onde? Vai para o pó. Mas esse corpo, ele vai ser abandonado lá por Deus, ele não... Acabou o corpo, você vai viver só num estado de espírito, num estado etéreo, lá, né, simbolicamente vestido de branco, ali, sem um corpo? Não. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4 que Jesus, quando voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois aqueles que são de Cristo, que estiverem vivos, serão transformados e receberão o quê? Um novo corpo. Um corpo que Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5 vai dizer que é um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo eterno. E mais, em Filipenses vai dizer que esse corpo será igual ao corpo de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu terei um corpo? Porque eu não vou ficar lá no céu onde Deus está e onde Jesus está, o Deus o Pai, né? Onde o Cordeiro está, onde o Pai está. Porque eu não vou ficar lá em espírito? Porque Jesus vai voltar e o meu corpo que volta ao pó, não sei como ele vai fazer isso, não me pergunte, né?
Porque, como eu já até brincava com os irmãos, né? O teu corpo já virou pó, já se misturou, já se viu de alimento para planta, né? Pode olhar que as plantinhas do cemitério é tudo verdinha, né? Tudo bonitinha, cheia de flor. Então, não se preocupe com isso. Ele que fez você, ele fez Adão do pó da terra, não há nenhum problema do seu corpo que virou pó, ele pegar e transformar num novo corpo, num corpo glorioso. Para ele não há limites, não há nenhuma dificuldade. E eu vou receber esse novo corpo para ficar onde? Para morar onde? No novo céu e na nova terra, porque não somos nós que vamos ter que subir e ficar lá em cima, mas Deus é quem desce e fica conosco aqui. Esse é o propósito dele. E onde Deus está é céu. Onde ele está é céu. Onde era que ele descia para estar com Adão e Eva? Era lá no paraíso. Isso não é doutrina de Testemunho de Jeová não, viu gente? Pelo amor de Deus. O Testemunho de Jeová diz que 144 mil vai para lá. O restante fica aqui. O que eu estou dizendo é que haverá novos céus e nova terra. E Deus estará com o seu povo nesse novo céu e nessa nova terra. Que envolve isso aqui também. E onde ele estiver com o seu povo é céu. No sentido de gozo, de paraíso, de sua presença. Estão entendendo? É porque a gente vê muito céu e terra como, né, uma coisa... Agora sim, Deus está lá. Está aqui em nós, mas está lá na sua presença gloriosa. Quando morremos, vamos para lá, para onde ele está. Que é isso que a Bíblia diz. Mas depois ele não desce, Jesus Cristo não desce, não ressuscita todo mundo, o povo não se encontra com ele nos ares, mas não vai para cima não, desce. A Nova Jerusalém, ela desce. O texto diz que ela desce do céu como noiva para o seu cordeiro. Quem é a Nova Jerusalém? Somos nós, a igreja. André. Uma nova terra e um novo céu. Nesse sentido, eles estão certos. O problema é que eles dizem que 144 mil especiais vão estar lá em cima. Então ele acaba dividindo. Os 144 mil ali, quem são? A igreja do Antigo e do Novo Testamento. Quem é a igreja do Antigo Testamento? As 12 tribos de Israel. Quem é a igreja do Novo Testamento, simbolicamente falando? Os 12 apóstolos. Quanto é 12 vezes 12? 144. E por que tem 1000? 1000 dá a ideia de quê? De plenitude, de perfeição. Todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento formam o povo de Deus. São os 144 mil. Aí eles ficam lá contando, né? Eles vão para o número literal, né? É igual a marca da besta, né? Que tem muita gente que pensa que vai ser o 666 literal, né? Tava aí Silas Malafaia dizendo que o povo ia receber um chip. Isso é tudo besteira, irmãos. A marca da besta é vida. O que marca a testa e marca as mãos dá a ideia de pensamento e de prática. Os escravos, eles eram marcados, dá a ideia de escravidão. Todos que são escravos do diabo, que são escravos do pecado, eles expressam essa escravidão através de seus pensamentos e de suas ações. Essa é a marca. Qual é a marca da besta sobre aqueles que não são de Cristo? A incredulidade. Qual é a marca dos que são de Cristo? Dá para ver alguma marca na gente? Que a gente é de Cristo? Vê através de quê? Das nossas vidas. Vê através das nossas vidas. O selo do Espírito Santo em nós é visto através das obras dele em nosso coração. Não vai ser nada externo, não. Você não precisa fazer uma cruz no seu peito, ou uma tatuagem no seu braço, ou na sua testa, para dizer que você é de Jesus, não. A marca de Cristo em você, o brilho dele, será visto nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas palavras. Então, o problema, tem todo no site da gente, você vai ter todo o Apocalipse lá, tá? Do capítulo 1 até o 22, verso por verso. Você pode estudar ele todinho, agora é muita coisa, mas pode entrar lá, tem todo o estudo que a gente já fez aqui na igreja e vai ser uma bênção, tá bom? Mas, veja, então haverá, a ideia do plano de Deus é que, do propósito dele, do decreto, é que começa com a criação, há uma queda, há todo um trabalhar para uma salvação dessa criação que foi afetada, e há com Cristo Jesus uma recriação, uma redenção. A criação e o povo de Deus são redimidos, são salvos. Haverá um novo céu, ou seja, o que Deus planejou, o paraíso, o Éden, lá que o homem foi expulso, lembram, por causa do pecado, no final de todas as coisas, por causa de Cristo, esse paraíso será o quê? Restaurado. Essa é a verdade bíblica. Nós vamos voltar para o Éden, porque o Éden representa a comunhão perfeita do homem com Deus. Amém?
quando houve pecado, esse homem foi, saia daqui, expulso, implicando que não havia mais comunhão dele com Deus. Vamos encerrar? Ponto 4. Ponto 3, a criação é um ato livre de Deus. Pode ficar à vontade, viu, gente, para perguntar. O que eu não puder responder, não vou responder, a gente vai pesquisar e ajudar os irmãos. Ponto 3, a criação é um ato livre de Deus. Veja, o que é que isso quer dizer? Vamos ler e aí eu explico os irmãos rapidamente. Às vezes a criação é descrita como um ato necessário de Deus e não como um ato livre e determinado por sua soberana vontade. Todavia, esta posição não é bíblica. As únicas obras que são inerentemente necessárias, como uma necessidade resultante da própria natureza de Deus, são as obras das pessoas do ser divino, separadamente consideradas geração, filiação e processão. Isso eu não vou entrar, porque isso aqui é da Trindade, eu já dei para vocês. Isso é muita filosofia nisso, né, Roberto? É uma viagem. Eu não vou entrar nessa questão. Vou explicar a vocês de modo bem simples. Se há algum tipo de necessidade, é uma necessidade condicionada pelo decreto divino. É uma necessidade dependente da soberana vontade de Deus e, portanto, não é necessidade no sentido absoluto da palavra. A Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É o que está em Efésios 1:11 e Apocalipse 4:11. E que ele é autossuficiente e não depende de suas criaturas. Nós vamos ler aqui Jó depois. Tá? Mas deixa eu explicar isso aqui em poucas palavras. O que é que o autor está querendo dizer que a criação é um ato livre de Deus? Ele está querendo dizer que Deus não precisou o quê? Criar. Ele não precisou criar. Não havia nada que faltava nele. Por exemplo, ele estava se sentindo só. Ele precisava compartilhar o seu amor, a sua bondade. Ele precisava dividir, né? Ele não estava totalmente satisfeito do jeito que estava na eternidade, e aí ele criou. Não foi isso que aconteceu. Ele criou porque ele quis criar. E na sua criação ele quis o quê? Manifestar quem ele é, a sua glória e a sua bondade. Mas por que ele quis manifestar a sua bondade? É porque ele precisava disso? Não. Nunca pense que Deus precisava de alguma coisa quando ele criou. Não, ele criou simplesmente porque ele planejou tudo, quis criar, manifestar a sua glória na sua criação e abençoar a sua criação. Mas ele não precisava e não tinha falta de nada. Se ele não tivesse criado, ele estaria plenamente satisfeito, plenamente feliz, porque nada falta nele. É só isso que eu quero que vocês entendam, é isso que o autor está querendo dizer com todas essas palavras complexas aqui. Mas abra a sua Bíblia em Jó 22, já tocou, né? Então já me deram o aviso para eu terminar. Então vamos lá, Jó 22, 2 e 3. Jó 22, 2 e 3 diz assim: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejais justos, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos. Agora vá para o capítulo 35 de Jó. Vocês estão observando aqui que para Deus não há necessidade alguma. 35, Jó 35, 6 e 8. 6 a 8. Jó 35, 6 a 8. Se pecas, que mal lhe causas tu? Ele está falando em relação a Deus. Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justos, que lhe dás, ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem, como tu mesmo. E a tua justiça dá proveito ao filho do homem. Então o que o autor de Jó está dizendo é que nada se acrescenta a Deus. Se nós fazemos o bem ou o mal, isso vai ser uma consequência para as nossas vidas. Mas para Deus, em Deus não existe nenhuma necessidade. Em Deus não existe nenhuma falta. Em nada. Ele é perfeito e pleno em todas as coisas. É difícil a gente pensar nisso, porque quando nós olhamos para nós mesmos, falta tudo, né? Falta amor, falta perdão, falta alegria, falta paz, falta muita coisa, e a gente fica sempre pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos dê graça, que tenha misericórdia de nós, mas Ele tem nos dado graça. E o Espírito Santo dele habita em nós justamente para isso, para nos suprir nas nossas necessidades que nós temos. Amém?
Paremos por aqui, né, irmãos?